Olha só, você tem dúvida de como deve ser a sua alimentação durante o período que antecede a competição, no polimento, ou até mesmo no dia da competição? Então se liga nesse vídeo que eu vou tirar as suas dúvidas de uma maneira simples e aplicável. Vamos lá! Olha só, pessoal, é comum que vocês tenham uma ideia de que a alimentação ela não seja um fator determinante. Mas vou te falar, é e muito. E a forma como você se alimenta, a sua estratégia nutricional, ela deve ser feita da mesma forma como nós treinadores, montamos as estratégias de periodização, tá? Dividindo nos períodos de base, aperfeiçoamento, intensificação, pré-competitivo e competição. A Cross Performance divide tudo assim. E a estratégia nutricional, ela deve ir de conjunto com a estratégia de treino. Por quê? Porque a demanda energética é diferente, ou seja, os gastos são diferentes. Dito isso, é importante que você, junto ao seu nutricionista, monte uma estratégia nutricional que seja aplicável à sua rotina, tá? Para que você tenha os ganhos de cada período. Em cima disso, o seu nutricionista tem que testar todos os macronutrientes daqueles que você mais se adequa. Até porque você pode ter uma melhor digestão com determinado tipo de carboidrato, eu vou ter com outros determinados, assim como proteína, assim como gordura. Tudo isso tem que ser testado. Para quê? Para que você não seja surpreendido lá no período que antecede ou dentro da competição. Então, a hora de você testar suplementos, a hora de você testar estratégias de manipulados, a hora de você testar o aumento de ingestão ou redução de ingestão de determinados macronutrientes é no período de preparação. No período que antecede a competição, já tem que estar tudo testado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Bom, uma vez feita toda essa análise, todo um acompanhamento, vamos chegar no período crítico. É onde vocês têm mais dúvida. No período de polimento. Éder, o que é polimento? Clica aqui no link aqui em cima, nesse vídeo que está aparecendo para você agora, onde eu fiz um vídeo explicando tudo sobre polimento. É importante que você saiba para entender isso que eu estou falando, tá? Então não deixe de assistir. Voltando, quando você está no período de polimento, que é um período ali que fica em torno de uma semana, 10, 11 dias que antecede a competição, é um período onde há uma redução no volume de treino. E dentro desse período, você não tem que inventar absolutamente nada no que diz respeito a treino e estratégia nutricional, certo? O que mais me perguntam durante esse período? Éder, eu preciso ou eu devo, ou quando eu começo a aumentar o meu consumo de carboidrato? Éder, qual o melhor suplemento que eu devo testar na minha competição? Cara, tá tudo errado. Você não pode ter essas dúvidas no polimento, muito menos dentro da competição. Por isso que, olha só, se eu tenho uma redução de 40% a 60% do volume do meu treino, o que é que tem que acontecer com a minha estratégia nutricional no período de polimento? Tem que ter uma adequação. Porque se não tiver adequação, provavelmente você vai ter uma ingestão, ou seja, um consumo calórico maior do que o seu gasto. O que é que vai acontecer? Você vai aumentar peso. Não é que você vai engordar. Ninguém está falando de estética. Está falando de aumentar peso. Porque carboidratos arrastam água. Quando você consome um excesso de carboidrato, o seu corpo traz com esse carboidrato para dentro da célula água. Não se muda a estratégia de carboidratos no período de pré-competição. Ela já deve ter sido feita antes mesmo desse período, que é a diminuição da ingestão dos macronutrientes para que se adeque ao período de polimento. Dentro disso, também entra o não aumento do consumo de carboidrato, pensando em que você vai estocar. Isso é cultural, isso acontece nos esportes de endurance. Quer dizer, não acontece. Essa cultura vem do esporte de endurance. Aí sabe o que é que você me faz? Poxa, vou aqui comer uma pizza. No dia que antecede a competição, não, vou comer uma macarronada, vou para um rodízio. Cara, você vai colocar para dentro do teu corpo um alimento, uma ingesta calórica grosseira, onde você não estava acostumado, quase sempre acontece diarreia, por conta de uma desbiose, excesso de gordura, excesso de carboidrato e o teu corpo não estava preparado. Então, você não vai para uma competição fazer uma prova de 2, 3 horas. Você vai para um fim de semana fazer várias provas, aonde
a estratégia nutricional ela tem impacto direto na tua performance. Terceiro e último ponto, competição. Chegamos no dia da competição. O que acontece? Poxa, eu não consigo comer os sólidos, né? Porque eu fico cheio, indisposto. Isso era para ter sido testado. Estratégia que os nutricionistas podem estar trazendo, como eu posso falar isso para vocês como atleta, é aumentar a ingestão de líquidos. Existem líquidos proteicos, existem líquidos com aumento de carboidrato, N formas de estratégia que você pode montar para você que tem esse problema de digestão por nervosismo ou porque precisa de mais tempo. Tudo isso deve ser montado. Então, o uso de carboidratos, soluções com carboidratos diluídos, super viável. O uso de carboidratos sólidos de alta absorção, que você já deve ter testado, como macarrão, como o próprio arroz, pode e sim deve ser utilizado. Redução de gordura durante o período de competição é o que você menos precisa, gente, gordura. Então não inventem de empurrar pasta de amendoim à torta e direito achando que você pode, porque está gastando, cara. Não vai te trazer tantos benefícios. Se o teu nutricionista vai passar isso para ti, ok, estratégia dele. Mas você deve se preocupar muito em recuperar os estoques, no caso carboidrato, e uma manutenção de quantidade proteica boa para conservar a massa muscular e melhorar a sua recuperação. Até porque você não vai competir um único dia, você vai competir 4, 3, 2 dias no mínimo. Não é verdade? Esse foi o nosso terceiro ponto. Então vamos resumir. O que é que você tem que fazer sempre? Estratégia nutricional durante todo o período de preparação. Isso é periodização nutricional. Segundo ponto, você já tem que vir tudo preparado quando estiver próximo à competição. Desde a sua estratégia do polimento, desde a sua estratégia do que você vai consumir de fitoterápicos ou até mesmo suplementos na sua competição. Tá? Dito isso, o segundo ponto importante, não há a necessidade de um aumento de consumo de carboidrato na semana, ou melhor, nos dias que antecedem a competição, principalmente os carboidratos que você não tem costume de comer, aqueles ricos em gordura, como pizza, como massas, tá? Terceiro e último ponto, não se testa absolutamente nada em competição. E se você tem dificuldade de comer sólidos, por exemplo, abuse dos líquidos. Eles funcionam e, dito isso, você vai performar muito mais, melhorar sua recuperação, melhorar o aporte de aminoácidos proteicos, justamente porque você já está com a sua estratégia toda montada. Cara, para a gente finalizar, eu já vi atleta comendo comida que se vende em ambiente de competição durante os dias de competição. Pode? Não pode. Então, tá esclarecido, né? Gente, se você curtiu todas essas dicas, para que você possa ter isso e muito mais, ativa a notificação, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante, dê o seu like e deixe sempre o seu comentário. Forte abraço, bons treinos!